pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui, agora provavelmente ainda não tem ninguém, porque é um vídeo surpresa, digamos assim. Deixa eu até ajeitar a luz um pouco, para não ficar muito ruim. Daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Não foi nada programado, essa live não foi programada, eu já vou falando porque depois fica gravado também. Isso que acontece é que hoje foi muito corrido, e aí eu não tive tempo de preparar o vídeo para vocês, né? O vídeo gravado, editado. Eu não consegui preparar o vídeo, até me perdoe, enfim. Tem algumas alterações de luz aqui, né? Por conta do escuro, enfim, é de noite. Então a gente vai fazendo como dá aqui agora, tá? Eu não consegui preparar o vídeo, né, para vocês durante o dia, nem, enfim, não consegui deixar programado. E eu vou fazer o vídeo agora, ao vivo, aí para vocês, tá? Até vou dar uma olhada aqui no YouTube, eu estou fazendo com a câmera do celular. Nós vamos falar sobre a pauta que está aí, que vocês já podem enxergar. Vamos lá, olha, ó, tá funcionando. Vou ver como é que ficou o áudio. É o áudio do celular, tá, pessoal? Não é dos melhores aí, mas eu vou tentar falar um pouco mais próximo com vocês aqui, enquanto eu também vou acompanhando o chat. Sei que fica essa iluminação meio tosca, né? Meio ruim aí. Então vamos ver se eu consigo até melhorar um pouco antes de começar o vídeo. Enquanto isso as pessoas vão chegando. Vamos ver. Vamos lá. Bom, não tem muito o que melhorar agora. Eu peço desculpas, né? Como eu falei para vocês, é uma live aí do nada. Está bom o áudio? Tudo bem. Vai indo. O importante é que dá para escutar esse áudio aqui. Então, como eu falei aí com vocês, pelo menos eu falei no início do vídeo, eu vou fazer esse vídeo agora ao vivo porque eu não consegui, né, deixar ele preparado aí para vocês durante o dia, nem programar ele antes, foi meio corrido, mas eu tenho o compromisso, né, de estar aqui sempre todos os dias e disponibilizar um vídeo para vocês. O pessoal tá chegando aí no chat, Buonasera Mistro, o Alisson tá aí, tem todo mundo chegando, ok. Obrigado, pessoal. Como falei, foi meio de supetão assim, ninguém sabia o que ia acontecer, nem eu sabia. Cheguei em casa e pensei, olha, ao invés de deixar, né, sem vídeo, eu vou fazer uma live. Se eu fizer um vídeo, se eu gravar um vídeo agora, até eu conseguir exportar o negócio em 4K e tudo mais, vai sair sei lá que horas. Bom, vamos lá, olha só, pessoal. Eu vou trazer esse conteúdo que é sobre a peste negra na Europa. Vocês sabem que foi um negócio bem grave lá para eles, e na verdade esse vídeo foi feito em cima da pergunta de um dos nossos inscritos aqui no canal, que é o Hugo, tá? Hugo, ele é que deixou a pergunta aqui, até vou dar uma olhadinha aqui na pergunta que ele escreveu. O Hugo pediu assim: teria dados estatísticos do tamanho da devastação que a peste negra causou na República de Veneza? Então, o Hugo pede se a gente tem esses dados estatísticos. Bom, vocês sabem que todos esses dados, óbvio, até existem bastante dados da Idade Média na Europa, porque a Europa, desde muito cedo, teve esse hábito de registrar as coisas, né? Tiveram, enfim, impérios, estados bem burocráticos. Eu falo no sentido de documentação, e graças a isso a gente também sabe às vezes muitas coisas a respeito também dos nossos sobrenomes, né, como eu abordo aqui. Mas muitos dados estatísticos às vezes ficaram no limbo, né, não se sabe completamente tudo. Eu fiz uma pesquisa, pelo menos a pesquisa eu consegui adiantar já para vocês, ok? Por mais que eu não tenha conseguido gravar o vídeo. E o que acontece? A peste negra, né, como a gente sabe, foi uma das epidemias mais devastadoras da história, ocorrendo durante o século XIV e pegou toda a Europa. Embora a República de Veneza tenha sido afetada também pela epidemia, não se tem esses dados estatísticos específicos sobre os impactos da peste negra, não pelo menos com todos os detalhes que a gente gostaria, né, de saber. No entanto, é possível fornecer algumas informações gerais sobre isso. E olha só que interessante, as estimativas variam, mas acredita-se que a peste negra tenha matado entre 75 a 200 milhões de pessoas em todo o continente europeu, claro, né? Não só no Vêneto, porque não existe essa população lá. Mas 75 a 200 milhões de pessoas em toda a Europa. Isso aqui é muita, mas muita gente, né, morrendo. Então cidades densamente povoadas como Veneza, naquela época Veneza
era muito importante, né? Uma das capitais mais importantes da Europa, e esse tipo de cidade aqui foi particularmente atacada, assim, né? E Veneza foi particularmente afetada de um jeito brutal naquele momento ali. Então, como uma importante cidade comercial, a capital, Veneza, né, a capital do Vêneto, era um centro de intercâmbio e viajantes. Isso facilitou a disseminação da doença na cidade, é claro. Para quem lembra aí, e obviamente todo mundo se lembra sobre as complicações da Covid, né? Principalmente as grandes cidades foram as que começaram a sofrer antes. Então, basicamente isso aconteceu também com eles lá naquele tempo, né? A economia de Veneza sofreu um golpe significativo devido à redução da população e ao colapso do comércio durante e após a epidemia. Então imaginem vocês, assim como hoje é muito fácil da gente saber, né, enfim, da gente se pôr no lugar dessas pessoas, por mais que a pandemia, a nossa pandemia não tenha tido, digamos, o número de mortes que eles tiveram ali, porque não existia uma medicina avançada nem nada, e eles sofreram durante séculos e séculos com a peste bubônica, né, que eles não descobriam o que era, não sabia, e enfim, eles tinham tratamentos assim ridículos que não tratava nada. Mas hoje a gente já consegue ter uma noção um pouco melhor do que era isso, né? As cidades que não dava para receber muita gente, cidade fechada, o comércio ficou totalmente assim marginalizado. Imagine vocês, Veneza, capital do Vêneto, que era acostumada e precisava receber mercadores, comerciantes do mundo inteiro, e num estado desses enfim, epidemia, quarentena, isso realmente deficitou a economia vêneta e a economia europeia como um todo. Enquanto isso, em muitos outros lugares do mundo se teve sim uma certa prosperidade, né? Porque não foram tão abalados por conta dessa epidemia. Olha só, as autoridades vênetas implementaram medidas para tentar conter a propagação da doença, como quarentenas para navios e tripulações que chegavam à cidade. Então, eu já deixo aqui, né, quando a gente já começou, desculpem que eu peguei um breve resfriado, mas quando tinha começado, né, toda essa questão aqui também da nossa pandemia atual, eu falei um pouco sobre isso, que muitas práticas que a gente ainda realiza hoje, que a gente realizou no tempo da pandemia, foram práticas desenvolvidas lá em Veneza. Por exemplo, a quarentena, para quem não sabe, a quarentena foi desenvolvida lá em Veneza pelo governo, enfim, pela República, né, pela República de Veneza, principalmente para colocar os navios de quarentena e aí depois também os doentes, principalmente depois, né, enfim, em outros casos, como os leprosos, eles colocavam em quarentena, afastados em outros lugares, em outras ilhas que faziam parte da cidade. Então toda essa função da quarentena foi, digamos, uma iniciativa da saúde pública de Veneza por conta desse sofrimento aqui com essas pestes e entre outras coisas, tá? Principalmente os navios, eles ficavam em quarentena, as tripulações também. A peste negra teve um impacto profundo na cultura e na sociedade da época, como se bem pode imaginar, influenciando a arte, a religião e a literatura. Se vocês forem pegar um pouco também, por exemplo, sobre a arte, que é uma coisa que a gente ainda tem bastante daquela época, que é bem documentado, né, do século XIV, vocês podem ver que na arte, bastante arte sacra, né, bastante, enfim, mesmo que seja arte profana, digamos assim, vocês vão ver o impacto dessa epidemia, né, da peste negra. Geralmente são obras obscuras, muitas vezes são obras obscuras, retratando a morte, retratando esqueletos, né, todo esse tipo de coisa. Então é óbvio que impactou nisso, né? Vou tomar minha água. Olha só, para a gente dar um encaminhamento aqui para o vídeo, como as pessoas tentavam se proteger naquela época da peste. Isso aqui também é interessante. Quarentenas e isolamentos era uma das práticas comuns deles. As autoridades vênetas adotaram medidas para controlar a chegada de navios e tripulações de áreas afetadas pela peste. Navios eram frequentemente mantidos em quarentena em ilhas próximas por um período de tempo antes de serem autorizados a entrar na cidade. Outro ponto eram restrições
de movimento, né, da ida e vinda, não era bem assim, eles isolavam um pouco as pessoas ali. Então, durante os surtos da doença, as autoridades impunham restrições de movimento, proibindo reuniões públicas e tentando limitar o contato entre as pessoas, né? Limpeza e higiene, como é que ficava isso aqui naquele tempo lá da peste negra? Embora o entendimento da transmissão da doença fosse limitado na época, algumas pessoas acreditavam que manter uma boa higiene pessoal e limpeza nas áreas habitadas poderia ajudar a evitar a propagação da peste. Então sim, eles já tinham um pouco desse senso de higiene que a gente tem hoje também, né? O uso de máscaras, por incrível que pareça, existia isso também. Para quem, óbvio que vocês, é muito provável que vocês já viram aquelas máscaras da peste e tudo mais, né? Algumas pessoas usavam aquelas máscaras com bicos longos que eram preenchidos com substâncias aromáticas. Então, porque geralmente a gente pensa que era só a máscara, mas não, eles preenchiam com umas substâncias aromáticas ali para eles não cheirarem o ar, assim, né? Enfim, o ar, como se o ar tivesse contaminado. Como ervas e especiarias, na crença de que o odor forte ajudaria a proteger contra a doença. No entanto, essas máscaras não eram eficazes, né, na prevenção da peste, não protegia nada, não se tratava disso, tá? Então, a medicina tradicional se aplicava ali naquele momento um pouco da medicina tradicional. Diversas práticas da medicina tradicional eram empregadas na tentativa de tratar ou prevenir a peste. Isso incluía o uso de poções, amuletos e outras práticas que hoje sabemos que não tiveram e não têm efeito real sobre as doenças, tá? Principalmente quando a gente está falando sobre a peste bubônica. Fuga das cidades. Em alguns casos, pessoas tentavam fugir das áreas urbanas afetadas pela peste, acreditando que o isolamento em áreas rurais poderia protegê-las da doença. Eles acreditavam que, né, se isolar e tal no meio do mato ia resolver. No entanto, isso nem sempre era eficaz, já que a doença poderia se espalhar para áreas remotas também, dependendo, né? Vamos lá para um dos últimos tópicos, as práticas religiosas. Isso aqui influenciou alguma coisa? Muitas pessoas recorriam à religião como uma forma de buscar proteção e conforto espiritual durante a epidemia, né? Isso poderia envolver orações, penitências e peregrinações a lugares considerados sagrados. Então vocês veem que tinha vários, né? Vários aspectos aí. Vamos ver se o pessoal comentou alguma coisa aí. Só vou dar uma olhadinha. Boa noite pessoal. Obrigado por estarem acompanhando. A gente já vai acabar aqui, se a minha voz permitir, né? Vamos lá. O que ocorreu agora, por último, o que ocorreu na área rural? Porque isso aqui também é importante, porque abrangia bastante as pessoas que eram os nossos ancestrais, né, na área rural. Vamos lá, mortalidade. Assim como nas cidades, a peste negra provavelmente causou uma alta taxa de mortalidade também nas áreas rurais do Vêneto. Não tinha como não, né? Principalmente porque as pessoas da cidade, que se contaminavam antes, se mudavam para o interior, né? Achando que iam se proteger. Muita gente já chegava lá contaminada, daí espalhava o surto. Então, a falta de acesso a cuidados médicos adequados e a maior disseminação de ratos em ambientes rurais contribuíram para a propagação da doença. Inclusive, na Europa, naquele período, eles tinham muito misticismo, né? Se começou aquele misticismo dos gatos, que os gatos eram o bicho do demônio, do diabo, né? Se condenava o gato, se condenou o gato por muito tempo, principalmente o gato preto naquela época, e as pessoas começaram a matar os gatos. E isso foi assim digamos, muito propenso para outras pestes se alastrarem, principalmente a peste negra, por conta dos ratos, né? Impacto econômico. Bom, as comunidades rurais do Vêneto dependiam da agricultura e de outras atividades econômicas, né? A redução da população devido à epidemia pode ter causado escassez de mão de obra e interrompido a produção agrícola, afetando a economia local. Outra coisa que a gente pode perceber também, e que já foi muito estudado e enfim, repercutido, né, pelos acadêmicos, é que muitas e muitas famílias europeias
eu digo em questão de DNA mesmo, né? Muitos traços de DNA, enfim, de origem europeia foi totalmente extinta naquela época, justamente por esse absurdo de números de pessoas que morreram. Às vezes morriam famílias inteiras. Então, muitas vezes em estudos genéticos, eles até acabam dizendo, se poderia ter mais linhas, né, de estudos, mais linhas de pesquisa, mais linhas de, enfim, de sequenciamento genético, se a gente não tivesse tido a peste negra no caminho, que ceifou, assim, famílias e famílias inteiras. Então foi uma coisa bem grave, né? Vamos lá, isolamento e propagação. Olha, a disseminação da peste negra nas áreas rurais pode ter sido influenciada pelo contato com áreas urbanas afetadas, óbvio, né? Viajantes, comerciantes e outros indivíduos que se deslocavam entre cidades e áreas rurais poderiam ter contribuído para a propagação da doença. Porque assim, não é só porque a maior parte dos nossos imigrantes, né, eram pessoas que vieram do interior do Vêneto. Porém, como aqui, eu me lembro que os meus avós, principalmente o meu avô, pro lado de mãe, né, porque o meu avô, pro lado de pai, ele faleceu muito cedo. Mas o meu avô, pro lado de mãe, ele tinha lá a fazenda, ele criava porco, vaca, esse tipo de coisa, né? A realidade bem interiorana. E ele ia até a cidade para comercializar, né? Ele criava também a galinha, o porco, matava e tudo mais, e ia para a cidade para vender. Eles tinham, né, as feiras, assim como acontece hoje. Hoje ainda acontece, né, dentro das cidades. Isso acontecia naquela época também. Eram coisas naturais que acontecem até os dias de hoje. Então imagine, essa pessoa do interior ia para lá, né, imagine, ou iam para a cidade maior dentro da própria província, ou até mesmo para Veneza, né, essas pessoas do interior, do Treviso, Vicenza, dependendo do que estavam vendendo, ia lá para Veneza, que era uma grande capital, e no final levavam a doença consigo, né, para o interior, e acabavam ceifando milhares e milhares ali de famílias também. Impacto social e cultural que isso causa no interior do Vêneto, que é aquilo que realmente impacta bastante as nossas famílias, né? Assim como nas cidades, a peste negra teve um impacto profundo nas comunidades rurais do Vêneto em termos sociais e culturais. As estruturas sociais foram abaladas e a experiência traumática da epidemia provavelmente teve efeitos duradouros nas tradições e crenças e relações entre as pessoas também. Então, vocês sabem que no período aqui que a gente teve a pandemia, muitas pessoas já tomaram como cultura, como hábito, muitas coisas que ficou, né? Por exemplo, hábitos de higiene, esse tipo de coisa assim, que às vezes não eram tão reforçados. Álcool gel, esse tipo de coisa, né? Então imaginem para eles que ficaram séculos e séculos com isso aqui, né? É óbvio que muitas coisas que eles utilizavam para a prevenção da doença, ficou entre eles, às vezes, até mesmo o modo um pouco mais frio de ser, né? De não ter uma relação tão próxima com as pessoas, de cada um no seu quadrado, né? Enfim, às vezes tem um pouco disso também, que é cultural, que ficou por conta de tanto esse tempo aqui de restrição. Então, respostas e medidas de proteção, a gente já está acabando o vídeo. As comunidades rurais também tentaram adotar medidas de proteção, como quarentenas e isolamento, para evitar a propagação da doença. Não vamos nos esquecer que, quando a gente fala sobre o rural, muito se tem a influência das paróquias, né? Dos religiosos, dos líderes religiosos, provavelmente os padres, né? Aqueles que estavam comandando à frente das paróquias, eles acabavam também dando esse norte aqui para os colonos, para os camponeses. No entanto, devido à falta de conhecimento médico adequado, muitas dessas medidas podem não ter sido eficazes, na verdade não foram eficazes, muitas delas, tá? O que causou, como a gente já sabe, a vida aí de muitas pessoas. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu vou dar uma olhada aqui no chat aqui. Vamos ver o que as pessoas escreveram. Se na recente pandemia foi sinistro, imagina antigamente. É isso mesmo, né? Antigamente, que durou séculos, né? Não foram 3 anos, 2 anos, 3 anos, foram séculos. Então imaginem vocês, até o avanço da medicina moderna. Toma um xarope de guaco que você... Boa, gostei. Essa é uma dica boa. Vou ter que tomar um xarope desse. Na verdade, estou tomando já, né? Então, mas eu comecei faz
faz pouco tomar e vamos ver, porque o clima também está muito louco, né? Uma hora aqui está muito frio, agora está esfriando de novo, né? Final de semana estava um calor do inferno, que eu não sei de onde veio esse calor, agora está esfriando de novo, né? No final a gente paga o preço também. Então, eu agradeço muito a presença de todos que ficaram no vídeo até agora, que participaram dessa live surpresa, como eu falei para vocês. Eu não consegui preparar o vídeo, por isso que eu fiz a live, para não deixar, enfim, vocês sem conteúdo também no dia de hoje. Deixa eu perguntar, vamos lá, tem uma pergunta, deixa eu perguntar, qual guerra que o pessoal fugiu do Vêneto lá por meados dos 1850? Muito bem, 1850... a gente já está falando sobre, olha só, 1850. Vamos ver que guerra que teve. Na verdade, em 1850 a gente já tinha as guerras da Itália, do Reino da Itália, contra o Reino da Áustria, né? Porque o que acontecia aqui, o Reino da Itália estava querendo anexar, 1890, 1890, estranho, para o professor que trouxe. Bom, 1890. Olha, 1890, a princípio eu não saberia que tipo de guerra, porque a princípio não teria muita guerra em 1890, a não ser guerras civis. Acredito que sim, acredito que guerras civis estavam tendo por todos os cantos, porque a imigração vêneta ela começa em 1870, tá? Em 1870, 72, por aí, e não só a imigração vêneta, enfim, a gente tem a imigração do norte da Itália, ali os trentinos também, eles começam a vir um pouquinho antes para cá, mas era tudo por conta da anexação, de todas esses problemas que se teve, né, dos abusos de impostos. Agora, 1890 é curioso, eu não saberia, só se fosse uma guerra civil mesmo, porque a princípio estava tudo estabelecido ali. Eu não lembro que guerra a gente teve em 1890, tá? Então, provavelmente tenha sido alguma coisa, alguma guerra civil. Eu vou procurar, vou ver o que tem, porque logo depois a gente já começa a entrar no emaranhado ali do quê? Do que vai causar a Primeira Guerra Mundial, né? Que, enfim, eles acabam querendo, eles veem que Portugal e Espanha dividiram o mundo e eles não ficaram com nada. É praticamente a Primeira Guerra Mundial, uma guerra colonialista, que eles querem se dividir o mundo para eles também, né? Não só ficar ali entre os dois que se dividiram na surdina. Mas 1890 eu não vou ficar devendo essa, eu não lembro, não seria uma guerra nacional, acredito. Acredito que seria algo mais, enfim, regional mesmo. Eu tenho que pesquisar, tá? Isso aí, professor, quem trouxe a peste para a Europa? Bom, pegou pouco. Se bem que Portugal pegou pouco, mais ou menos isso. Quem trouxe a peste para a Europa? Isso provavelmente foram os mercadores, né, pessoal? Os viajantes, principalmente vocês tinham bastante essa cultura aqui das rotas, né? A rota, o Oriente era muito prestigiado desde o tempo do Império Romano, né? As riquezas estavam no Oriente. Os europeus iam pro Oriente buscar as riquezas, enfim, as especiarias, coisas que tinham um tremendo valor. Então, provavelmente os comerciantes é que trouxeram boa parte disso, tá? Me dizer que foram os mongóis. Provavelmente também, né? Provavelmente também. Eu acredito que muitos ali acabaram dando a sua contribuição, tanto os comerciantes quanto aqueles que migravam, aqueles que invadiam, enfim, mas existiam muitas migrações naquele tempo, então provavelmente tudo ajudou um pouco, tá, pessoal? Então, eu finalizo a nossa transmissão por aqui, eu vou tomar o meu xarope para passar um pouco a minha peste, né? Vamos ver se passa. E agora sim, pretendo deixar todos os vídeos aí essa semana agendados para vocês, ok? Ciao, ciao, strucco, vi ringrazio, una muccia.